Bom, pessoal, quem nunca passou por uma situação como essa, né? De repente você estava desempenhando uma determinada atividade, você estava mal motivado, indo bem, né? E de repente você recai nisso. Mas será que você recai mesmo? Será que é uma recaída, né? Ou é um lapso? Então qual que é a diferença desses dois? Primeiro, a recaída, a própria palavra, né? Se você chegar e falar, putz, eu recaí, parece que é um termo muito forte, né? E de fato é. A recaída, ela é uma queda muito abrupta em determinado processo, né, que você está fazendo na sua vida. Como, por exemplo, se você está desempenhando uma atividade e você recai, é como se você voltasse lá do início. Se por acaso você está fazendo um processo terapêutico, está passando com algum profissional e você fala, putz, eu recaí, na verdade é como se você voltasse lá do início. Algumas vezes que achamos que nós recaímos durante um processo, muitas vezes temos um lapso. Um lapso é como se fosse um escorregão, você percebe que você escorregou, mas automaticamente você já volta para o seu objetivo e você segue performando. Então, um exemplo que eu dou para vocês é, por exemplo, em relação a uma dieta. Então, suponhamos que eu estou seguindo uma dieta, eu quero emagrecer, eu estou evoluindo mó bem, e aí, de repente, tem um dia que eu vou lá e piso na jaca, né? Então eu como e aí, ao invés de eu perder peso, eu começo a ganhar peso. O que vocês acham? Isso é uma recaída? Na verdade, não, né? Isso pode ser uma recaída, mas na verdade isso é um lapso. Então é um deslize. Aí, o que acontece? Se você perceber esse deslize e falar, agora que eu tô aqui com o pé na jaca, eu vou pisar mesmo. Aí pode ir para uma recaída. Né? Agora, se você percebe que você pisou na jaca lá, você errou e você adota a estratégia e fala, putz, olha, eu tive esse gatilho, né? Eu errei nisso, eu vou me atentar mais a isso, eu tive esse impulso, você começa a virar e voltar para o seu objetivo. Então isso é um lapso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muitas vezes a pessoa não utiliza essa nomenclatura, eu tive um lapso. Mas até a própria palavra está falando, né? Lapso parece que é um escorregão. Agora, recaída, tipo, eu recaí, né? Olha isso, olha o peso da palavra. Parece que te coloca lá embaixo mesmo, né? Agora você chega e fala, putz, eu tive um lapso. Olha a diferença, né? Então, o próprio termo, né, que você fala, junto não só com o termo, né, mas junto com o sentido da palavra, é muito forte recaída. Então, quando você percebe que você está em um determinado objetivo e de repente você escorregou, alguma coisa aconteceu que você não está seguindo naquilo, encare isso a primeiro momento como um lapso. Se persistir mais vezes isso e tudo mais, aí sim você pode falar que você está recaindo no processo. Mas o mais importante é o seguinte, é adotar uma visão macro sobre a situação, olhar como um todo. Porque se você fizer um recorte da situação e você só observar aquele momento, aí vem uma visão muito autocrítica para você mesmo, você começa a adotar uma visão negativa sobre você, e o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente adota essas estratégias de ficar nos criticando a todo momento, muitas vezes ativamos uma parte do nosso cérebro mais emocional, no qual a gente fica mais fragilizado, a gente se sente muito culpado e tudo mais. E a parte emocional faz com que a gente tenha comportamentos impulsivos. Como, por exemplo, se eu estou me culpando muito pelo fato de eu fugir da minha dieta, eu vou me sentir mal, e aí aonde eu vou buscar a felicidade muitas vezes? Na comida, entendeu? Então percebe, a emoção é um gatilho, o fato de eu me culpar, de eu me cobrar tanto, é um gatilho que às vezes eu nem estou percebendo, que leva a uma sensação de prazer imediata e momentânea no meu cérebro, que é a comida. Então, a partir do momento em que você se culpa e tudo mais, você adota uma estratégia disfuncional para o seu cérebro. Sendo assim, se você perceber, putz, tive um deslize, né? Então, putz, caramba, eu tô decepcionado comigo e tudo mais, mas olha, eu tenho que me concentrar nisso, eu tenho que me concentrar nesse impulso, nesse gatilho. Automaticamente, quando você faz isso, você está adotando estratégias de ativar regiões mais racionais do seu cérebro. Por quê?
você olha para o seu erro ou a sua falha e adota estratégias de melhoria. Logo, você está ativando uma área mais racional do seu cérebro que propicia em você a resolução do problema. Logo, você ativa uma camada que a gente chama de neocórtex, e não a camada do sistema límbico de ficar se culpando e tudo mais. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Se por acaso você está percebendo que você está seguindo um caminho e deu uma escorregada, isso é um lapso. Adota estratégias para você adotar um pensamento mais realista sobre a situação para você voltar aqui. E lembre-se, isso não é uma recaída, é apenas um lapso.